Olá, meus amados irmãos, eu os cumprimento com a graça, com a paz, com a bondade e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui novamente, aprendendo junto com vocês as Escrituras Sagradas. Meus amados, o nosso tema de hoje é referente a sacerdote, né? Nós, os maridos, os homens de Deus, nós necessitamos de exercer esse sacerdócio, né, dentro da nossa casa. E o texto-chave, meus amados, para a gente dar início ao nosso estudo aqui, está em Gênesis 2, do verso 15 ao verso 17. Você que aí na sua casa estiver com sua Bíblia, quiser estar acompanhando, Gênesis 2, verso 15 ao 17 é o que eu leio. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, aplique a Tua palavra, Deus, para que possamos aqui aprender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu oro e te agradeço por mais este dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqui o que acontece? Deus, ele tinha acabado de fazer o mundo, né? Ele tinha acabado de fazer toda a criação, fez as águas, fez o mar, fez a terra, fez todas as coisas. E após Deus ter feito todas essas coisas, Deus falou assim, eu vou criar o homem. E Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, para cuidar desse jardim. E o que acontece, meus amados? Aqui no capítulo 3 de Gênesis, depois que Deus cria uma adjuntora para o homem, né? Cria Eva, a mulher, e coloca ali com o homem, Satanás ele é muito astuto, né? Então o que acontece? Satanás ele vem até o jardim do Éden para tentar a criação, né? E Satanás ele chega perante Eva. Ele chega perante Eva e começa a fazer ali, né, aquele jogo de cintura com Eva, falando, o que Deus disse para vocês? Para vocês que não é para comer da árvore. E aí Eva começa a falar com Satanás, só que Satanás engana Eva. E o que acontece? Quando Eva peca, ela também passa para Adão o seu pecado. Ela também dá a fruta para Adão comer. Só que o interessante, meus amados, que nós vamos ver aqui, está no mesmo capítulo, no capítulo 2, só que no verso 9. Olha o que diz no verso 9 aí de Gênesis do capítulo 2. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, ou seja, meus amados, o homem foi criado, Deus deu ao homem a missão de cuidar do jardim do Éden. E quando acontece ali que Satanás chega no jardim, atenta a Eva e Eva cai, e em seguida Adão também cai, Deus não chama Eva, Deus chama Adão, porque Deus colocou quem para cuidar do jardim, meus amados? Adão. Então me parece que desde o Gênesis, meus amados, o plano de Deus é a família, o homem, a mulher, né? Então, o que acontece? E Deus colocou Adão para cuidar desse jardim, né? Assim somos nós, os homens de hoje, né, meus amados? Somos nós que temos que cuidar das nossas esposas, nós que temos que exercer esse sacerdócio dentro da nossa casa, né? Referente aos nossos filhos. É nós que devemos orar com os nossos filhos. É nós que devemos chamar a nossa esposa, falar do amor de Deus, né? Estar sempre ministrando dentro da nossa casa, independente da circunstância, né? O homem que é solteiro, ele também pode estar ali ministrando dentro da sua casa, orando a Deus, pedindo a Deus uma esposa que certamente, se for da vontade do Senhor, Deus vai dar. Então, ou seja, o Deus ele sempre está ali atrás do homem para ter essa afinidade com ele. Nós vamos estar vendo aí mais dois capítulos, né, diferentes, onde que mostra que Deus ele sempre se preocupou que o homem exercesse o sacerdócio. Não que Deus não fale com a mulher. Muitas vezes na Bíblia também Deus falou com a mulher, mas
essa função de ser um sacerdote, Deus deixou para nós, os homens. Nós vamos estar vendo aí agora Gênesis 18, do verso 11 ao verso 13. Gênesis 18, do verso 11 ao verso 13. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Meus amados, o que acontece nessa passagem? Deus resolveu descer na terra junto com 2 anjos para ir até Sodoma e Gomorra, numa cidade que estava coberta de pecado, para ver o que estava acontecendo ali. E o que acontece? Quando Deus passa, ele passa pelos cavarrais de Manré, que era a terra ali onde Abraão estava vivendo. E o que acontece? Quando Abraão vê que Deus chegou com os anjos e tudo, eu estou dizendo Deus porque a própria Bíblia fala que apareceu o Senhor a Abraão no capítulo 18. E quando Abraão vê Deus e os outros anjos ali, o que Abraão fica? Ele fica empolgado, fala: opa, vocês não passam daqui sem tomar um café comigo não, bora aqui fazer um culto aqui para a gente conversar, ache graça aos meus olhos. Aí Deus fala para ele: assim seja feito conforme a tua vontade. E Abraão vai lá, chama o seu servo, manda preparar a refeição, o pão, tudo direitinho, passa para Sara fazer, e Sara está dentro da tenda. Abraão está fora da tenda, servindo a Deus e os anjos. E Sara está dentro da tenda, servindo o pessoal. E o que acontece? Abraão está conversando com Deus aqui, que no verso 10, Deus fala para Abraão que vai visitar ele no determinado tempo e que daria um filho para ele. E Sara está lá dentro da tenda, o que ela faz? Ela ri dentro do seu coração. Ela não ri tipo assim, não. Ela ri tipo assim, dentro do seu coração. Será que eu vou ter um filho? Já eu e meu Senhor, velho em idade? E Deus, como é onipotente, onipresente e onisciente, Ele sabe o pensamento dos nossos corações. Então o que acontece? Deus vê que Sara riu e fala assim no verso 13: e disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo que não vai ter o filho, Então, ou seja, com quem que Deus falou aqui novamente? Com Abraão. Vamos supor se a gente estivesse no lugar de Abraão aqui. Sara está ali dentro na tenda, servindo. Se Deus vira para a gente e fala assim aqui: por que sua esposa riu? A gente talvez até falaria com Deus, uai, Senhor, pergunta para ela está aqui atrás, ela está ouvindo o Senhor falar. Aí Deus falaria assim: mas eu chamei, não foi ela, não, chamei foi você. Eu coloquei o homem para cuidar do jardim. Eu chamei você para ser pai de multidões. A promessa foi feita para você. Eu provei, foi o seu filho. Foi você que eu chamei para provar Isaac. Então, ou seja, Deus ele estava ali novamente mostrando de que a primeira afinidade que ele construiu desde o jardim do Éden e colocou para cuidar era o homem, meus amados. Porque aqui no verso 13 o Senhor chama Abraão. E assim nos dias de hoje, meus amados, o Senhor tem chamado homens eleitos do Senhor para ministrar o Evangelho, homens para pregar dentro de suas casas, para orar com seus filhos, meus amados. Quantos filhos estamos vendo aí hoje perdidos no mundo? Às vezes não teve ali uma criação dentro da doutrina cristã, vamos dizer assim. Não que isso seja uma certeza de que vai dar tudo certo, não é isso, mas é simplesmente colocar através da palavra do Senhor na cabeça dos nossos filhos que sem Deus, sem Jesus Cristo, nós não somos nada, e que eles vão dar continuidade àquilo que hoje nós estamos fazendo, meus amados. E o plano do Senhor, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre foi fazer nós, os homens do Senhor, eleitos sacerdotes de Deus e Pai, meus amados. Tanto que a gente pode ver que Deus ele confiou tanto no homem que a maioria das vezes Deus chamava o homem. Deus chamou Adão, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Josué, Deus chamou José. Então, ou seja, foi sempre dando ali uma sequência, Chamou também Jacó antes de José. Então, ou seja, Deus ele quer ter essa afinidade com nós, os homens do Senhor.
né? Deus está a todo momento com os ouvidos atentos, esperando que nós nos achegamos a Ele. Nós devemos chegar na nossa casa, dobrar os nossos joelhos, fechar a porta do nosso quarto, orar ao nosso Deus, clamar todos os dias, porque Ele está ali querendo afinidade com nós, né? E devemos falar dentro da nossa casa, meus amados, para a nossa esposa e para os nossos filhos, porque se nós não falarmos, a serpente fala. Porque a serpente, o que aconteceu quando Adão não falou no jardim? Ela falou com Eva, porque Deus falou com Adão. Adão poderia talvez ter chegado e falado: não, Eva, não vamos fazer isso não, porque Deus me deu a missão de cuidar desse jardim. Vamos consultar o Senhor, vamos orar a Deus aqui para ver se é a vontade dele a gente comer desse fruto. Ele já disse que não era, né? E para a gente estar finalizando aqui, meus amados, nós vamos estar vendo aí a última passagem, está em Apocalipse, capítulo 1, o verso 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6 é o que eu leio. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, meus amados, nós vimos aqui no Apocalipse, João, antes de ter a revelação aqui, né? Ele está fazendo as dedicações do livro e tudo, e dedicando as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E ele fala o quê? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que fiel testemunha, meus amados? Porque Cristo foi crucificado, morto e ressurreto ao 3º dia, e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Então a primeira testemunha de que nós vamos morrer e ressuscitar, se nós não formos arrebatados antes, é Jesus. Então ali a gente já sabe que Jesus é a nossa fiel testemunha, nos ama e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue, ou seja, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes, meus amados, perante Deus e Pai, para a glória e o poder dele para todo sempre. Então, ou seja, meus amados, Cristo, ele é o primeiro sacerdote de todos. Ele é aquele que foi o sacerdote perfeito perante Deus. Ele é aquele que intercedeu por nós. Ele é aquele que se doou por nós. Ele é aquele que orava a Deus por nós. Ele é aquele que todos os dias está na presença do Senhor desde a fundação do mundo, né? Então, ou seja, se ele nos fez reis e sacerdotes, meus amados, nós, os homens do Senhor, nós não podemos negligenciar esse sacerdote, o qual Deus nos deu para cuidar. Amém, meus amados? Que Deus possa estar tocando os nossos corações para que a gente possa estar aí exercendo esse sacerdócio, né? Para que a gente possa estar sempre perante a face do Senhor, clamando por Ele. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças e glória por essa maravilhosa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor nos ensina, Deus, a sermos o sacerdote da nossa casa, Pai, a cuidar das nossas esposas, Deus, a cuidar dos nossos filhos, Pai, e acima de tudo, Deus, a cuidarmos das coisas do Senhor, Deus, para que possamos, Deus, através da Tua palavra, aprender todos os dias com o Senhor nas Escrituras Sagradas, Deus, e podermos estar próximos de Ti, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Tenha misericórdia de nós, pois somos miseráveis pecadores, dependemos da Tua graça, Deus, para que possamos, Pai, estar sempre do Seu lado, Pai. É o que eu oro e te agradeço, meu Deus, o louvo e o entronizo, em nome de Jesus Cristo. Amém.